César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre identidade secreta. Conceito da necessidade da identidade secreta, vindo em cima disso que você falou, a questão de proteger a sua realidade, proteger a sua família. E isso foi disseminado, os super-heróis disseminaram essa ideia de identidade secreta. Hoje em dia você praticamente não pensa que isso já existiu antes, certo, em textos antes, né? Até porque muita coisa do Pulps também você tinha uma identidade secreta, mas ela era meio como no caso do Fantasma, né? O Sombra, ele era um milionário Lamont Cranston, né? Mas ele não era exatamente Lamont Cranston, ele era o Sombra. O Lamont Cranston era só uma figura que tinha para ele estar acessando os lugares, não era necessariamente uma identidade secreta para proteger alguém, né? Certo. Inclusive, você tem que... uma coisa que eu acho que a gente ainda vai discutir, que o Sombra, ele é o modelo de metade dos super-heróis já criados. Ele é o modelo do Batman. Ele é o vigilante noturno que pode ou não passar dos limites para conseguir seus objetivos. Enquanto que o Doc Savage é exatamente o modelo para outra metade dos super-heróis criados. Né? Você tem que o Doc Savage era o cara, o Homem de Bronze. Homem de Bronze, Homem de Aço. Será que foi coincidência? Provavelmente. Ele era o ápice da evolução e tinha uma fortaleza no Ártico chamada Fortaleza da Solidão. Tá meio parecido, né? Mas isso é coisa para um outro dia. Esse conceito de identidade secreta foi realmente disseminado pelos super-heróis. Você, inclusive, tinha pessoas tinha escritores que faziam isso de uma forma excepcional. Você tem um Cavaleiro da Lua, o cara tinha um problema dissociativo de personalidades. Ele não só tinha uma identidade secreta, como ele tinha 3. Ele era um milionário, ele era um ex-mercenário, mas ainda ativo mercenário, e um motorista de táxi. E assim, cada identidade dele, ele achava que ele era outra pessoa, ele agia como outra pessoa, falava como outra pessoa e citava as outras personalidades dele como na terceira pessoa. Certo. Ele era aquela questão desassociada mesmo. Então assim, você tem várias formas de você estar criando essas histórias sempre dentro desse mesmo tema. Mas eu acredito que hoje em dia isso já não é mais tão importante, né? Aquela coisa da máscara, né? De vamos fazer um círculo de amigos que não sabem que você é aquela pessoa. E tem personagens, na verdade, isso nunca foi muito importante. O conceito do Capitão América sempre foi uma coisa que, assim, durante muito tempo a Marvel manteve ele dentro daquela coisa de identidade secreta, mas foi um conceito meio frouxo, porque não tinha necessidade. Nunca teve família, se ele teve, já morreu. E nunca apareceu, nem anteriormente, muito menos depois que ele voltou. Né? Então, assim, você tem um conceito de identidade secreta de Steve Rogers, sempre foi uma coisa assim, que ia contra quem? Contra a namorada dele, que era agente da SHIELD na época, e lavava o chão com a cabeça de qualquer um que viesse pra cima dela. Então, eu lembro na época, uma das histórias, inclusive na Abril, quando começaram a publicar, eles publicaram essa história, especificamente acho que no número 3, que assim, todo mundo sabia que ele era o Capitão América. Todo mundo sabia. Né? E a Abril até pulou a história que explicou como é que todo mundo parou de saber, porque na época a Marvel, poxa, não, isso aqui não está funcionando, todo mundo saber. Vamos mudar. Fizeram um armengue horroroso de um fantasma do vermelha, espaço, soltou, né? não sei o que, e fez uma máquina, todo mundo esqueceu que Steve Rogers era Capitão América a partir de... não lembro mais. Basicamente uma merda parecida que fizeram com o Homem-Aranha quando ele nos quadrinhos mostra a identidade dele durante a Guerra Civil, que no filme obviamente não foram por esse lado, mas todo mundo sabe, isso é mais recente, todo mundo sabe que ele é ele, e isso na verdade criou um problema para Marvel, porque o Homem-Aranha dentro dos quadrinhos, pelo menos, porque essa última versão do filme pode sair um pouco dessa área, mas dentro dos quadrinhos o personagem não funciona muito sem uma identidade secreta. Ele não só tem realmente pessoas a proteger, como a ideia dele estar precisando proteger a identidade dele é muito importante. Meio central. É meio central. Então, assim, eles criaram um problema. Falei, poxa, né, na época da Guerra Civil, ele se alia primeiro com o Homem de Ferro e mostra a identidade dele para todo mundo.
E isso já vinha também de pessoas que queriam acabar com a ideia do Homem-Aranha casado, e vamos tentar reformular isso, mas não, são anos e anos de cronologia, a gente não pode dizer que não aconteceu, como é que a gente vai fazer, e agora ainda tem esse negócio da identidade secreta aí. Eu gosto das decisões simples. Vamos dizer o quê? Que ele, para salvar a tia, fez um pacto com o demônio. Isso é o que? A direção da Marvel? Que muitas tem pessoas. muitas pessoas específico muitas pessoas culpam o autor, né? O Stravinsky, ou aquele cara que tem uma sopa de letrinhas no nome, que você gosta muito daquela história dele inclusive, sobre heróis, parecida com Heroes. Sim, Rising Stars. Rising Stars. Foi ele que foi o autor, né, dessa... Mas assim, a pressão veio da direção da Marvel, inclusive o próprio Joe Quesada, que era o editor-chefe, que já queria acabar com a coisa do casamento do Homem-Aranha há muito tempo. Então assim, o Homem-Aranha faz um pacto com o Mephisto, e aí ele salva a tia que estava para morrer, mas em troca ele dá o casamento dele. Ele não é mais casado, ele abre mão do amor da vida dele com Mary Jane para poder salvar a tia, e nessa barganha também ele ganha o fato de que todo mundo passa a não saber. O demônio, então ele pode fazer todo mundo não saber mais a identidade dele. Foi melhor do que o Capitão América. Foi, mas eu gostaria mais que os quadrinhos se preocupassem em não fazer a merda para poder botar um band-aid qualquer assim, porque eu acho que enfraquece um pouco. Você está querendo às vezes mostrar que quadrinhos é uma mídia séria, e tem certos escapismos nela que você não tem como você tá defendendo, não. Não, olha, fizeram porque queriam e acabou, não tem muito pra onde correr por aí. Seria a mesma coisa que o cara chegar e, não, Homem-Aranha, eu não gosto que seja, vamos transformar ele em homem barata, pronto, né? Beleza. Vamos esculhambar de vez o negócio. Ou então fazer assim, né? O Homem-Aranha está sendo acusado de um crime, coisa que a gente nunca viu nos quadrinhos, né? Então ele, para não chamar a atenção de ser o Homem-Aranha, apesar de que ninguém sabia a identidade dele, vai criar 4 novas identidades de 4 novos super-heróis, para ninguém saber que esses 4 novos super-heróis é o Homem-Aranha. Tá, essa história realmente aconteceu. Não me diga. Pois é. Então assim... Mas com o Homem-Aranha mesmo, nesses termos. Um era um cara meio uns discos que rodava, o outro meio parecido com o Super-Homem, que ele usava mais a força, inteligência. É os anos 90, né? Os anos 90 deram a gente quadrinhos tão maravilhosos. Esse eu não conhecia, não. Pois é, para melhorar a coisa, eles pegaram essas 4 identidades, depois que essa fase passou, e criaram personagens que assumiram as 4 identidades do Homem-Aranha, que ele usou como uma desculpa para não chamar atenção, porque ele estava sendo acusado de matar um criminoso. Entendi. Aí ele, para continuar trabalhando, ele ia disfarçado de outro herói. Não que isso resolvesse alguma coisa, mas exatamente dá essa ideia, dessa discussão. Isso é tão importante para uma história de super-heróis? Certo. A identidade secreta, isso vem talvez de uma outra coisa que a gente discuta aí num outro programa, caso vocês continuem assistindo. O que é o conceito de super-herói, né? Para você ver que personagens se encaixam dentro desse conceito, né? Identidade secreta seria ou não importante? Tá, mas assim, você fala seria indispensável para ser considerado um herói. Você está falando dessa forma? Por aí. Se ele é uma das coisas que tem necessariamente estar dentro do conceito para que ele seja aquele conceito de super-herói. Tem gente que defende que tem que ter uma identidade secreta. Já houve muita gente que defendeu isso. Hoje em dia menos, até porque a coisa da identidade secreta ficou meio maleável. Eu acho que tem personagens que você não deveria mexer com esse conceito. A ideia de que as pessoas saibam que o Homem-Aranha é Peter Parker ou que o Batman é Bruce Wayne, eu acho que foge e enfraquece a ideia original. Certo. Né? Outros conceitos como Homem de Ferro... Pode até se fazer, mas faça com um personagem novo. Não pegue um personagem que já tem um canon gigante e vá fazer a besteira que você está querendo. Um amigo meu que dizia, hoje em dia ele até está trabalhando como editor de super-heróis, mas ele dizia assim, a ideia de você não quebrar um brinquedo que uma outra pessoa pode vir a querer brincar também depois que você largar ele. Né? E eu acho que no caso do... E não foi você que fez também. Pois eu acho que no caso do Batman e do Homem-Aranha, esse conceito de identidade secreta é essencial. Outros personagens como Capitão América, Homem de Ferro, Pantera Negra,
a ideia da identidade secreta é uma coisa... Tanto faz como tanto fez. faz. O Pantera Negra, inclusive, nunca teve necessariamente uma identidade secreta. Eu até pensei que nesse filme recente eles poderiam botar ele sem máscara, né? A máscara não fazer parte do uniforme, porque realmente não há uma necessidade para você criar uma identidade secreta aí. Mas muita gente já defendeu que isso é condição sine qua non para o conceito de super-herói ser fortalecido. Até muita gente que quer defender que o super-homem é realmente o primeiro super-herói dos quadrinhos, uma invenção americana do primeiro super-herói dos quadrinhos seria o super-homem. Apesar de que algum ou outro anteriormente já tenha, né, mais ou menos dentro dessa ideia, o Fantasma é um deles, e as pessoas diziam, mas ele não é um super-herói porque ele não tem superpoderes. Ele não é um super-herói porque não tem um conceito da identidade secreta. Às vezes até para querer realmente quebrar essa coisa. Beleza. Então isso aí foi Identidade Secreta. Pois é.